Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Perfeito. Sextas, né? Bom dia, web espectador da Lagoa TV e ouvinte da Lagoa dos Patos FM.com. Eu sou Bira Costa, do Portal Online, e hoje no Lagoa Debate deste sábado iremos discutir o tema Reforma Política. Conosco nos estúdios os seguintes convidados: o presidente do Sintaps Sindicato, Claudinei Kubiak, a representante da OAB, Annelise Conter Tonin, e o representante do PT e acadêmico de Direito da PUC, Bruno Kologeski. Este programa tem o patrocínio de Tejada Incorporações Limitada. Amanhã deste sábado em Tapes é de tempo limpo, temperatura na casa dos 20 graus, devendo chegar aos 25. Você pode participar deste debate pelas redes sociais, enviando sua pergunta para o Lagoa TV no Facebook. A mediação deste debate será de João Amaral. Nós estamos com a produção e direção de Kevin Martins, Adam Bonilha na assistência técnica e Erro Medeiros. A direção geral é de Léo Lix Filho. Bom dia, João! Bom dia, Bira. Bom dia, ouvintes e web espectadores da TV Lagoa e da Rádio Lagoa dos Patos. Antes do primeiro turno, de 1º a 7 de setembro, entidades populares colheram assinaturas em várias urnas espalhadas por todo o Brasil. O plebiscito perguntou se a população brasileira é a favor da convocação de uma constituinte exclusiva soberana do sistema político, cujos representantes seriam exclusivamente eleitos para este fim. Cerca de 7,5 milhões de pessoas participaram do plebiscito. 97% responderam que sim. Existe uma desconfiança e até mesmo um ódio acumulado em parte da população contra os políticos. O termo pode parecer forte, mas ele é justificado. A política deixou de ser, na grande maioria dos casos, uma atividade cidadã, a ser valorizada por todos, para se tornar uma carreira em que seus membros buscam, antes de tudo, benefícios pessoais, apropriando-se de vantagens nos negócios públicos. Eu estou aqui na mesa com a representante da OAB, Annelise Tonin, o presidente dos sindicatos municipais de Tapes, Sintaps, Claudinei Kubiak, e Bruno Kologeski, a juventude do PT, acadêmico de Direito da PUC. E nós vamos discutir no programa de hoje a reforma política. Que tipo de reforma política o Brasil está precisando? E eu, ao dar o bom dia a vocês, já começo perguntando para o Claudinei e depois para todos: há necessidade de uma reforma política e que tipo de reforma política é necessária para o Brasil? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes, o pessoal da Lagoa TV. Acredito que sim, precisamos de uma reforma política. O tema tem que ser... Já foi lançado na campanha, todos defendiam a reforma política. Eu acho que agora cabe à presidente Dilma se mostrar a favor disso e provocar isso junto ao Senado e toda a Assembleia. Eu acho que precisamos urgente dessa reforma política. Não sei de que forma, acho que não, através de referendo, plebiscito, não sei até que ponto isso é necessário para dar legitimidade. Só que, assim, o que mais enjoa, assim, antes da campanha, que tem que ser, que tá e pá, ganhou a campanha, esquece tudo. Enquanto não passar aqueles 4 anos que já estão garantidos, ninguém fala mais que tem que mudar, que tem que melhorar, que está ruim, que não está ruim. Então, eu acho que nós precisamos de uma reforma política, pontos principais, assim, fim da reeleição, sem prorrogação de mandato, que aí estão, no caso... 2016, eleição municipal. Se tem que ser, se achar melhor 5, 6 anos, ou que seja os 4 anos, eu acho que 4 anos está de bom.
Então, que seja 2016, por exemplo, é 5 anos. Então, 2016 vai até 2021. Não prorrogar 2016 até 2018, entendeu? Eu acho que tem que continuar presidente nesse período de 2 anos diferentes dos municípios. Eu acho que ficaria muito complicado uma eleição geral. O Brasil não está preparado para isso. E a fim da reeleição, eu acho que tem que regrar bem a criação de novos partidos, e aqui eu posso falar também pelo sindicato, novas centrais sindicais. Isso ficou muito fácil hoje. O pessoal está num segmento, aí não conseguiu aquilo que era o intuito dele, que muitas vezes estão lá só pelo umbigo, pela própria, né, por eles mesmos, pelo idealismo deles, e não por uma ideologia que vem de tempos. E aí fica mais fácil ele criar um outro segmento e disputar poder por poder. Acho que a gente tem que começar a clarear isso. O povo tem que se ligar, tem que ter mais conhecimento, discutir mais, prestar mais atenção nesses assuntos, para nós poder realmente chegar numa reforma política de verdade. Bruno. A nova relação que o Congresso estabelece a partir do próximo ano é o exemplo claro da necessidade de uma reforma política. Porque, analisando friamente os eleitos, tu percebe que não tens ali a representação do que é a sociedade brasileira, em que as minorias não estão representadas na proporcionalidade que elas têm, as mulheres não estão definitivamente representadas no impacto que elas têm na sociedade. Hoje já são a maioria da população e elegeram aí 10% do Congresso. Isso é vergonhoso. E a questão do financiamento de campanhas, a influência do poder econômico sobre as eleições, isso distorce o sistema eleitoral. A questão das coligações nas proporcionais, isso é impactante. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ocorreu uma coisa que é engraçada. A Manuela Dávila se elegeu deputada e, junto com ela, levou um pastor da igreja evangélica, o missionário Volney. Então, não tem problema nenhum eleger, não vou fazer aqui juízo de valor sobre as condutas tanto da Manuela quanto do missionário Volney. Mas se o teu voto é ideológico e tu vota na Manuela porque tu acredita no programa do Partido Comunista do Brasil, que é o partido dela, no momento em que tu votando na Manuela, tu ajuda a eleger o missionário Volney, tu estás anulando o teu voto. Porque o voto na Manuela defende uma coisa, o voto no missionário Volney defende outra coisa. Eles têm conflitos de interesse, têm conflitos de posições ideológicas. Mas o teu voto, que era para eleger a Manuela, ajudou a eleger o missionário Volney. E isso é um problema que as coligações criam, porque tu acaba usando o teu voto, que era para manifestar a tua vontade, a tua posição ideológica, para eleger alguém que não condiz com aquilo que tu acredita ideologicamente falando. Então, a necessidade de uma reforma política ela é urgente. Inclusive, todos os setores da sociedade, a imensa maioria, se manifestaram a favor. O que se discute muito é como se fazer essa reforma política, isso é importante se discutir. Mas, esses 4 anos do mandato da presidente Dilma, ela já se manifestou a favor disso. Mas nós sabemos que nós temos um Congresso que é difícil de lidar. Inclusive, agora, na questão dos conselhos populares, se notou claramente isso. Apenas a bancada do PT, do PCdoB e do PSOL votaram a favor dos plebiscitos dos conselhos populares, enquanto que todos os outros deputados votaram contra, inclusive os da base, inclusive os do PDT, do PMDB, que são da base do governo Dilma. Então é uma questão muito difícil. Mas todos os partidos já se manifestaram a favor de uma reforma política. Nós vamos discutir agora como se fazer essa reforma política. E qual reforma também, Qual né? reforma, para quem? Para quem serve essa reforma política? Pode-se fazer uma reforma política que sirva só para 1 ou 2 partidos. A gente não pode cair nessa vala comum também. Mas essa é a questão, fazer uma reforma política. Denise Conter, Toninho. E a OAB, nessa discussão? A OAB foi uma entidade que também puxou esse debate sobre a necessidade de uma reforma política. Qual é a posição hoje da OAB sobre esse debate? Primeiramente, meu bom dia aos ouvintes, então. Dizer da satisfação da OAB de participar aqui desse momento. E a OAB realmente, como outras entidades, e pelo que a gente vê nesta mesa mesmo, é de consenso de que é necessária, sim, a reforma política. A OAB, como uma entidade sempre em defesa da democracia, participa efetivamente com o intuito de tornar efetiva, então, essa reforma política. A clareza da participação da OAB se dá no sentido de que ela deve ocorrer
e que a forma dela ocorra através de um projeto de lei, de uma iniciativa popular, porque a OAB preza especialmente pela questão que eu já mencionei, que é a democracia, que a gente tem como fundamento a Constituição, que é a nossa lei maior. Então, a efetividade dessa reforma política, ela só pode acontecer ou por um plebiscito, ou por um referendo, ou pela iniciativa popular. As duas alternativas seriam que seja a alternativa do governo, com aprovação do Senado e da Câmara dos Deputados. E a terceira alternativa, que seria a iniciativa popular, é o que a OAB vem, então, junto com outras entidades, buscando fazer com que as pessoas tenham conhecimento de que a maneira de fazer efetivamente essa reforma, que já ficou clara que é de consenso, seria por intermédio da iniciativa popular, que seria a maneira de, então, contemplar o que prevê o artigo 14 da Constituição, quando os assuntos são de extrema importância para a sociedade, que ocorram por esses três meios que eu mencionei. Então, a iniciativa popular seria um projeto de lei, onde estaria contemplada as situações que os outros que estão na mesa já disseram, especialmente o financiamento de campanha, que é o que a gente vê como um dos maiores fatores que hoje corrompem a nossa questão de representação. Então, a iniciativa popular traria essa possibilidade com o projeto de lei. E, para tal, a OAB, então, aderiu à Comissão de Reforma Política Democrática, que possui um site onde é possível fazer as pessoas que entenderem por este meio, podem fazer a sua manifestação assinando nessa lista que possui neste site, a favor dessa situação de, por iniciativa popular, então, fazer um projeto de lei para trazer, provocar a Câmara e o Senado para votar essas reformas, com esses destaques, então, especialmente na questão da financiamento da campanha eleitoral, entre outras situações. Mas a OAB é bastante clara em defender a efetividade através da iniciativa popular, ou seja, o que já está previsto na Constituição, sem que isso implique em outras questões, como outras entidades até estariam defendendo, talvez criar um poder constituinte específico para isso, completamente desnecessário, uma vez que a nossa Constituição prevê, para casos como este, a iniciativa popular é onde a OAB está engajada em angariar assinaturas de pessoas que tenham esse mesmo entendimento e, então, fazermos essas reformas, que é de consenso, acontecerem por meio dessa condição que já está prevista na Constituição. Ok, nós vamos para o nosso intervalo. Vou chamar o Bira e depois nós voltamos para discutir, porque há várias formas de fazer essa reforma política e eu quero colocar aqui em debate depois quais os pontos que vocês acham que devem ser colocados e qual a metodologia, já que há uma movimentação aí com uma proposta de construção de constituinte exclusiva, como também há outras propostas como iniciativa através de uma lei de iniciativa popular e a própria PEC que já está transitando no Congresso Nacional. Ambas têm propostas com nuances diferenciadas e eu acho que nós debatemos depois, quando nós retornarmos do nosso intervalo comercial. Muito bem, João Amaral e convidados aqui na Lagoa TV, no programa Lagoa Debate. Estamos ao vivo, direto dos estúdios, com os nossos convidados, nesta manhã de sábado, dia 8 de novembro de 2014, onde estamos discutindo o tema Reforma Política e vamos
continuar tratando disso na volta do intervalo comercial. Nós já temos participações pelo Facebook, Lagoa TV. E você, aqui na tela, eu vou mostrar depois as nossas participações dos nossos internautas. Voltamos em seguida, fique aí. Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Voltamos dos estúdios da Lagoa TV com o programa Lagoa Debate, discutindo nesta manhã de sábado a reforma política. Vamos às participações dos nossos internautas pelo Lagoa TV no Facebook. Já temos contribuições para os nossos convidados que estão aqui. A Annelise Contertonin, representando a OAB de Tapes, o Bruno Kologeski, acadêmico de Direito e representando também o Partido dos Trabalhadores, e o Claudinei Kubiak, o presidente do Sindicato dos Municipários de Tapes. Aqui na tela nós estamos com participações, agradecendo já de antemão ao Alessandro Santos, que é um web espectador, internauta que acompanha o nosso trabalho, e ele coloca para a mesa, João Amaral. É fato que o atual modelo de financiamento das campanhas eleitorais no Brasil acaba por favorecer os candidatos bancados pelo poder econômico. Em muitos casos, esse sistema acaba por criar uma relação incestuosa entre os parlamentares eleitos e os seus financiadores, de tal forma que os interesses da população se tornam secundários, quando não totalmente desprezados nos debates e na formulação de políticas públicas, tanto nos parlamentos como nos cargos executivos. Os debatedores são favoráveis ao financiamento público de campanha, com limite de gastos para equilibrar as disputas eleitorais? Qual a opinião a respeito? Pergunta na mesa. Bom, vamos à pergunta do Alessandro. E eu queria colocar algumas, para colocar o cenário. Nós elegemos em 2015, teremos provavelmente o congresso mais conservador do processo de redemocratização nesse país. Isso é um consenso em qualquer editorias hoje, se faz essa avaliação, os cientistas políticos também. E uma prova desse conservadorismo talvez seja, e aí o que o Alessandro coloca na questão do financiamento de campanha, e eu quero colocar aqui para vocês, nossos debatedores, o Grupo Odebrecht, hoje, distribuiu na última eleição 37 milhões. Bradesco, Itaú, Unibanco, construtoras como a S. Andrade Gutierrez. E nós temos algumas distorções. Por exemplo, uma das bancadas do PSDB no Congresso Nacional, ela tem 54 deputados, mas a bancada das empreiteiras tem 58 parlamentares, acima do segundo partido, ou terceiro partido mais forte do Congresso. E nós temos também aqui que o Grupo Odebrecht e a Friboi elegeram 141 deputados. Nós temos a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada do boi, a bancada evangélica, mas nós não temos mais uma fragilidade dos partidos políticos. E isso se deve muito ao que o Alessandro coloca aí, a questão do financiamento de campanha. E eu boto para os nossos debatedores como deve ficar nessa reforma política o financiamento de campanha. Como ele deve se dar?
ele deve se dar. A PEC que está no Congresso, ela propõe que sejam financiado privado, empresas, somente os partidos e não os parlamentares. Mas a proposta popular que saiu, inclusive, do plebiscito, coloca outra proposta de financiamento público. Queria debater aqui com vocês a questão desse tema que a gente já percebeu pelos nossos web telespectadores, que é o tema crucial quando a gente fala na questão de uma reforma política, o financiamento em campanha. A bandalha está tão grande que o povo coloca esse como tema principal. Isso gerou mensalão quando eu falo é de todos, né? De todos os partidos. Quase todos, né? Sem poucas exceções aí de alguns partidos menores aí que não... Mas os grandes partidos que têm grande influência no Congresso, todos eles estiveram envolvidos em algum tipo de desvio de financiamento de campanha ou... E eu queria colocar para a mesa como moralizar essa discussão, como moralizar a questão do financiamento das campanhas. Ele deve ser público, deve ser só para os partidos, deve ser só por pessoas físicas ou por empresas. Está aí o debate na mesa. Bruno. A nossa posição aqui do partido, a posição da CNBB, a posição da UNE, a posição da CUT é pelo financiamento público de campanhas com limite de gastos, com limite de valores repassados aos candidatos. Isso tornaria igual a disputa? Ou mais parelha? Nós sempre trabalhamos com suposição quando se fala em reforma política, porque tu não pode dizer que uma determinada coisa vai ter esse efeito prático. Mas a nossa ideia e aquilo que se compreende é que o financiamento público de campanhas ele vai, primeiro, alterar a correlação do Congresso, porque vai se colocar em questão quem é que tem voto mesmo. Tira o dinheiro, tira o poder econômico de alguns candidatos, quem é que tem votos, quem é que tem capacidade de se eleger mesmo. Representatividade. Por exemplo, a gente teve o Lucas Marostica em Porto Alegre, candidato PSOL, foi da PUC, inclusive, seguido encontro lá. Não, minto, ele é da URGS, ele vai na PUC nos eventos do DCE, ele é aluno da URGS. E fez 10 mil votos numa campanha sem nenhum recurso financeiro. Isso é impressionante. Então é 10 mil votos ideológicos que ele tem, 10 mil votos de pessoas que têm compromisso com o programa do PSOL, com aquilo que ele representa. E que não vão esquecer o nome dele, que votaram nele, né? Provavelmente. São 10 mil votos que, olha... Ideológicos. Olha, esses votos são... Agora, esses votos, por exemplo, que eu não vou citar nomes aqui, mas tem candidatos que gastaram milhões em campanha. Então, uma campanha com muita visibilidade. E as candidaturas proporcionais para deputado estadual e deputado federal, principalmente deputado estadual, que não tem uma função, a função dele é controlar o executivo, mas não tem a questão das emendas, ele não tem uma visibilidade maior. Eles investem muito em dinheiro na campanha, tu acaba criando uma visibilidade muito grande e isso se torna voto, porque as pessoas chegam na hora do voto, e isso me entristece muito, e eu vi isso acontecendo, as pessoas juntando colinha no chão e votando em qualquer deputado, porque deputado mesmo, no senso comum não faz nada, então tanto faz se é esse ou aquele. Tem esse senso comum, tem dinheiro, tu consegue te eleger. Isso é, sabe, tem sites aí que criam até o valor do voto. Soma a média dos gastos das candidaturas eleitas, divide pelo número de votos, tem uma média do valor de um voto. E nenhuma empresa doa dinheiro à toa, né? A gente não vai ser ingênuo achar que a Friboi doa dinheiro para uma campanha porque ela gosta do deputado. Ela doa dinheiro porque ele vai representar os interesses dela no Congresso. Então, depois de eleito, e isso os deputados contam muito com a memória curta do eleitor, depois de eleitos, esquecem do compromisso com o eleitor e começam a trabalhar com o compromisso da doadora de campanha. Até porque na próxima eleição, para ter uma campanha viável, ele vai precisar daquela doadora de novo. Então a nossa posição é pelo financiamento público de campanhas com limite de gastos. Nelise, qual é a tua opinião sobre essa questão do financiamento de campanha? Como ele deve ser se dado? Ele deve ser público, deve ser privado, deve ser por pessoa física, por empresas? Qual é a tua opinião sobre esse debate, sobre esse assunto aí, sobre esse ponto da reforma, né? Certo. Então, o que já ficou claro é a necessidade da reforma. E as formas como ela vai acontecer, uma delas é prever, então, como seria a questão do financiamento de campanha. A OAB se coloca contrária ao financiamento de campanhas por empresas e ela, então, concorda de que haja um financiamento democrático com alternativas de condições iguais para todos.
e entende que isso seria financiado por um fundo democrático, que seria com orçamentos gerais da União, multas administrativas, de penalidades eleitorais e de financiamentos de pessoas físicas. O que se aproxima muito do que o Bruno falou também, né? Eu acho que nesse ponto... A questão é importante, ela está colocando de onde vai sair esse dinheiro. De onde vai sair, né? Eu coloquei qual é que é a nossa proposta, é importante isso, que é de onde vai sair o dinheiro. Correto. Que essa também é a grande pergunta. Sim, né? É a grande pergunta. Vamos tirar da saúde ou da educação, que é o senso comum, né, Annelise? Geralmente, quando tu fala em público... financiamento público, tu fica imaginando, vou tirar dinheiro da saúde, eu acho que avançou bastante essa proposta da OAB quando ela coloca da onde vai ser tirado esse dinheiro. Correto, então esse estaria no orçamento geral da União, teria um fundo, né, para isso, e decorre de multas que seriam as que estão previstas, multas administrativas e as próprias penalidades eleitorais que são valoradas, elas iriam para esse fundo para fins, então, de igualar esses candidatos para que possamos voltar a essa situação mais ideológica dos partidos. Imobiliárias, de família para família, há 45 anos. Na questão da própria, os financiamentos, vamos dizer, eles acabam... Intervenção dos setores econômicos na decisão política. Correto, que é onde hoje a gente está vendo essa distância, as pessoas não estão mais se vendo identificadas. Exato. As jornadas de 2013, Annelise, provaram isso, né? Quando o povo foi para a rua ano passado, sim, questionando justamente esse distanciamento, né? Esse distanciamento entre o político e o povo. E isto é uma coisa que a gente pode ver de forma objetiva, o porquê que isso acontece. Um dos fatores seriam essa questão dos financiamentos de campanha. Por quê? Porque dali decorrem a divergência dos interesses, que se afastam dos interesses que aquele candidato trouxe na campanha pela ideologia do partido, se afastam em função do que ele vem comprometido pelos financiamentos que ele veio obtendo para chegar lá naquela condição. Eu quero ressaltar, então, também que, além dessa questão do financiamento de campanha, ele vem junto na proposta da OAB, ele vem de encontro, vamos dizer, com a maneira como a OAB entende no projeto de lei de que ocorram, então, as votações, que o primeiro turno seja especificamente com relação aos partidos, seja uma lista onde as pessoas votem no partido e, claro, conjuntamente a lista dos nomes. E no segundo momento, no segundo turno, então, os partidos que tivessem passado no primeiro turno seriam eleitos pela nomenclatura aí. Então, isso reforça o que o Bruno falou da necessidade de que voltem as ideologias a terem essa representação, né? Fortalece as estruturas partidárias e enfraquece o oportunismo pessoal de muitas candidaturas. Claudinei, qual é o posicionamento do sindicalista Claudinei? Quem estiver nos acompanhando aí de fora vai achar que a gente combinou antes, né? Mas, sinceramente, acho que é uma posição geral dentro da sociedade, né? O fim do financiamento de pessoa jurídica, né? Acho que um regulamento pela OAB ali, acho que está até bem adiantado já. Financiamento público de campanha, quando muito pessoas físicas, porque aí o próprio leão, né, o imposto de renda já regraria. Então, mas quanto ao CNPJ, realmente final da campanha por pessoa jurídica, final do financiamento, né, por pessoa jurídica. E a verticalização do voto, acho que também é uma questão, né? Será que os nossos municípios, nossos estados estão preparados para isso? O voto vertical, se lá em cima coligou fulano A e B, segue toda a linha. Porque nós não temos tantas ideologias para criar tantos partidos no Brasil, né? Então,
Podemos voltar nesse tema, acho que no próximo bloco nós discutir a questão das coligações. Isso, mas com certeza, financiamento público alguma coisa antes de nós irmos para o intervalo? É interessante que a questão da doação por pessoas físicas, ela enfrenta alguma dificuldade, porque alguns partidos usam o argumento de que isso fortaleceria partidos que têm um número maior de militantes, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Isso é um argumento, por exemplo, que o PSDB usa para se colocar contra o financiamento de pessoas físicas, que fortalecia o partido como o PT, que hoje tem aí 1 milhão de filiados ao partido. Então é interessante colocar isso, que também existe dentro da questão do financiamento esse tipo de divergência quanto ao ponto do financiamento. Vamos então para o nosso segundo bloco de intervalos. E no terceiro bloco, então, nós discutimos a questão das coligações, da reeleição, e vamos entrar mais nesses detalhes aí. E vamos deixar para o último bloco nós fazer aquela pergunta: qual é a metodologia? Uma Assembleia Constituinte, um plebiscito ou simplesmente um referendo, né, do que for decidido no Congresso? Mas aí a gente discute no último bloco. Agora vamos então para o intervalo e depois voltamos para discutir coligações e voto distrital misto, ou permanece como está, votação em lista partidária. A OAB aqui já mostrou que tem um posicionamento. Então vamos lá então para o nosso intervalo e depois voltamos. Muito bem, João Amaral, nós estamos com o Lagoa Debate. Não deixe de enviar a sua pergunta para os nossos convidados. Estamos ao vivo de Tapes, pela internet, nesse canal novo de interação e jornalismo. Comente com seus amigos o tema Reforma Política, está sendo debatido nesta manhã de sábado, dia 8 de novembro, aqui, direto dos estúdios da Lagoa TV. Você é favorável? O que você pensa a respeito do tema Reforma Política após as eleições de 2014? Aqui nos estúdios estamos com os debatedores, a Annelise Conter-Tonin, representando a OAB de Tapes, o Bruno Kologeski, acadêmico de Direito da PUC, representando o Partido dos Trabalhadores, e o Claudinei Kubiak, presidente do Sintapes. Nós vamos a mais um intervalo comercial, agradecendo a participação dos internautas, o Patrick Rebelo, Rosane Merkel, o Jair Haas, o Aneci Silva, a Tereza Martiliano e o Alessandro Santos. Você também pode enviar a sua pergunta e o seu questionamento. Depois do intervalo, nós retornaremos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Retornamos direto dos estúdios da Lagoa TV com o Lagoa Debate, debatendo nesta manhã de sábado o tema Reforma Política. Pelo Facebook você pode continuar enviando a sua pergunta, o seu questionamento. Estamos na mesa com os nossos convidados, a Annelise Conter-Tonin, representando a OAB, o Bruno Kologeski, acadêmico de Direito da PUC e representando o Partido dos Trabalhadores, e o Claudinei Kubiak, do Sintapes. Voltamos com a mediação de João Amaral. Você também pode escutar esse programa pelo portal online, no player, apenas escutando ali,
ligando e acompanhando em tempo real esse programa. À mesa, João Amaral. Retornando para o nosso terceiro bloco, com nossos convidados, vamos colocar na mesa aqui para debate a questão das coligações. Nós assistimos já há algum tempo, nas eleições municipais, tu tem o partido coligado aqui em Tapes, chega em Sentinela, os dois adversários, 3 aqui de Tapes, estavam coligados em Sentinela. Cheguei em Arambaré, o time A, que estava coligado com o time B, já está coligado com o time C e o time B com o time A. A nível nacional agora, nós percebemos que o PMDB do Sartori, por exemplo, o governador eleito, a nível nacional apoiava a Dilma, mas o PMDB do Rio Grande do Sul, em sua grande parte, apoiava Aécio ou Marina. No primeiro turno Marina, no segundo Aécio. E isso aconteceu em todo o Brasil. Isso é uma deformação hoje ou não é uma deformação do sistema político? Precisa regularizar isso, precisa regrar, é necessário verticalizar, como disse o Claudinei agora há pouco. A questão da reeleição. Como fica essa questão da reeleição? É pelo fim da reeleição? Mantemos reeleição? Fizemos eleições num dia só para prefeito, vereador, deputado, governador? E votamos em lista partidárias ou votamos em nomes? Eu acho que está aí 3 assuntos aí para os debatedores. Podemos começar dessa vez com o Bruno, que a Annelise levantou esse tema já também, e o Claudinei nos últimos momentos. Agora eu queria ouvir a opinião do Bruno e depois nós continuamos pela mesa. Bruno. Vamos pelo mais Temos simples. Coligação, reeleição e lista de votação. Simples. A reeleição. Tá? A questão é realmente terminar com a reeleição. Só que isso precisa de um contraponto, que é aumentar o mandato. Por que aumentar o mandato? Hoje, atualmente, devido a questões constitucionais, o mandato ele fica muito engessado em 2 ou 3 anos. Porque tu é eleito e o primeiro ano do teu mandato tu trabalha com o orçamento do ano anterior, que foi construído pelo prefeito anterior, pelo governador anterior, pelo presidente anterior, foi votado anteriormente. Então, o teu primeiro ano de mandato ele é engessado pelo orçamento do ano anterior, que ele não tem ingerência sobre isso. O governo anterior tinha suas prioridades, o que entra tem outras. Que podem ser totalmente diferentes. Então, no primeiro ano, tu trabalha com as prioridades do outro. Então, no primeiro ano, e isso não tem como alterar, porque isso é legislativo, é reserva de poder do legislativo. E no último ano, tu trabalha muito com as questões da reeleição, então tu tem várias normas que te proíbem aumentar gastos, te proíbem investir em determinadas Lei áreas. de responsabilidade fiscal. Várias coisas que no teu último ano de mandato também te ingessam. Então, no teu último ano de mandato, tu governa até maio, abril, no máximo. A partir daí, tu não pode ir à inauguração de obras, uma série de coisas. O fim da reeleição também possibilitaria isso, um mandato maior, e tu teria uma dedicação total a esse mandato. Então, estariam ocorrendo eleições, por exemplo, em outubro, mas tu estaria comprometido com o teu mandato e não com a tua reeleição. E aumentaria também o tempo para políticas. A gente sabe que 4 anos, como tu tem essas limitações, então tu tem 2 anos e pouco de mandato. É pouco tempo. Então, pelo fim da reeleição, e aí um mandato de 5 anos. Acho que seria um tempo, que é o modelo usado em muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, é um mandato de 5 anos. Verticalização das coligações. O fim das coligações acho que é urgente, assim, porque cria as distorções que eu comentei ali da Manuela. Por exemplo, a gente teve aí um deputado do PV eleito com 10 mil votos, certo? Enquanto que nós tivemos deputados com 30 mil votos que não foram eleitos. Já tivemos casos em Porto Alegre, da Luciana Genro, que se elegeu vereadora, mas não pôde passar por causa justamente da barreira imposta. O cara fez 10%, 30% dos votos dela e acabou entrando porque estava numa coligação. Então, assim, é importante colocar isso, essa é a proposta da OAB também, esse é consenso também com a UNE, a CUT, a CNBB, da questão do voto no partido. Tu criar um voto ideológico. Um voto que, olha, o meu voto é no PT, o meu voto é no SDB, é no PSOL, mas é um voto ideológico. Isso em 2 momentos. Né? No primeiro, tu vota no partido, olha, o partido tem direito a 10 cadeiras. Num segundo momento, nós vamos escolher qual dos 10 do partido. Qual dos 10 do partido. Porque o primeiro momento, e essa era a nossa proposta inicial do PT e do PSOL, que era o partido já definir a sua pré-lista. Tá? Já ter uma lista prévia. Poderia favorecer, o argumento poderia favorecer os caciques dos partidos. Caciques, questões internas, talvez as mulheres não tivessem toda a representatividade necessária, e as pessoas ainda gostam muito do voto personalista.
Então, tu tirar isso assim, sem uma construção maior, seria muito difícil. Porque é uma questão cultural também. As pessoas, desde o Getúlio Vargas, têm essa questão de querer um pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Tem muito isso de querer personalizar o seu voto, de achar um salvador para a pátria. Até se discute muito o parlamentarismo ou o presidencialismo, né? Eu acho que no Brasil isso não é possível, porque tem muito o voto personalista, né? Então a nossa democracia ela é muito jovem para pensar numa coisa que transcenda pessoas. Então o voto primeiro no partido, o partido conquista suas 10, 15, 20 vagas. Posteriormente, tu vota para escolher quais os candidatos do partido terão direito a essas 10 vagas. E claro, definidas as 10 vagas, tu tem que definir, por exemplo, material de campanha. O cara vai lá, tem direito a 10 vagas. Os caras vão se matar dentro do partido para definir quem é que vai ganhar essas 10 vagas. Então, um material de campanha simples, né? A gente acompanhou agora na eleição, tinha cada material de campanha que era uma revista. Era uma coisa impressionante, assim. Os maiores gastos de campanha hoje se dão com publicidade e material de divulgação. Cada material de campanha impressionante, assim, material muito bom. Acho que nem a Veja tem gráficas tão boas, assim, que conseguem imprimir material de campanha. Os programas de TV eram produções de cinema, assim, coisas monstruosas, com deslocamento. As campanhas presidenciáveis, então, todas elas, a equipe de marketing tinha 4, 5 andares de material de marketing. E isso é muito importante. Então, fim da coligação e a votação, primeiro no partido e depois no nome dentro do partido. Claudinei. Acho que isso aí também, não sei se o fim da coligação, mas no mínimo a verticalização, né, das coligações. Para começar a regrar isso aí, que nem eu disse, muito partido, não tem tanta ideologia assim. São 31 e tem 39 pedindo registro. Porque nós poderíamos chegar a 70. Tem 70 ideologia nesse país? Que o discurso é bonito, mas na verdade os caras querem uma teta, né? Então, entendeu? O poder de barganha depois, né? Negociar horário de TV. Se tu entrar em sites de alguns partidos, Claudinei, tu vai ver que o seguinte, desses pequenos partidos aí, eu falo dos partidos que sem ideologia, tem ali, se filie e seja candidato. Pois é, tem tudo isso. Aí tu negocia o tempo de TV e tu negocia e apoio branco, né? E cargos, se ganhar fulano, se ganhar ciclano. Quer dizer, só que então tem um problema também que acho que é importante colocar. A cláusula de barreira que foi colocada numa das propostas de reforma política, acho que na PEC que tramita no Senado, isso, 41, 42, é uma PEC do Senado, não sei se é essa aí. Mas ela também terminaria, por exemplo, com partidos como o PSOL. Exato, 5% dos votos válidos. Dependendo da situação, ela terminaria com partidos como o PSOL, que tem parlamentares muito bons, como o Randolfo Rodrigues, o Jean Willis, que são caras que eu admiro, assim. Então tem esse problema também. Os partidos mais novos teriam dificuldade de mesmo ideológicos. Então, né? Mesmo os ideológicos, tu acabaria perdendo um partido importante para a democracia. Então tem isso também. Tem isso também. O problema é que esses partidos não aceitam financiamento de campanha já hoje, né? Há casos, né? Por exemplo, nós tivemos um caso da Luciana Genro que recebeu 30 mil do Zafari, que causou um grande problema dentro do PSOL. Mas, geralmente, esses partidos não pegam recursos financeiros de empresas e aí ficam prejudicados. Inclusive, há debate dentro desses partidos que às vezes discutem, nós ficamos numa posição inferior e não vamos atingir. E 5% de cláusula de barreira, uma coisa é o PP, não sei, o PCC do B, do D, do E, lá que os caras fazem com muita facilidade, tem até empresas que organizam o registro dos partidos, né? Tu dá para um escritório, o escritório organiza. Posição da OAB é mais ou menos aquilo que tu falou. Qual é a tua posição, Annelise, e da OAB sobre essa questão das coligações, reeleição, lista de votação? A questão agora, vamos dizer, a gente quase estaria num consenso. A única situação que tem que ser levantada é esta questão legal. Eu não posso me furtar aqui de levantar novamente as possibilidades que se tem, que vai ser o próximo bloco, mas que acabam repercutindo nessa resposta que você está cobrando agora. Tem questões que não podem ser discutidas aqui, como a questão da reeleição, por exemplo, sem que se fale numa alteração constitucional. Aí, então, um pouco diferente do que o Bruno colocou, a OAB é posicionada contrária à alteração, a um poder constituinte para esta questão. Essa questão da reforma política para a OAB
ela pode perfeitamente ser solucionada com o projeto de lei, sem que se entre na questão constitucional. Então, tem questões aí que por mais que a gente entre em debate e entenda que seja ou não o melhor, mas não podemos esquecer que ela se confrontaria com o que nós já temos hoje, que é uma conquista que seria a nossa Constituição Cidadã. Então, a OAB se posiciona, sim, com relação à eleição em 2 turnos, em contemplar no primeiro turno os partidos e as ideologias, e no segundo turno, então, a partir dali, a listagem nominal, para que a gente saia, e este debate é para trazer isso para a comunidade, para que a gente saia dessa condição que o Bruno comentou ali, de procurarmos um salvador da pátria, que não precisamos, né? E isso já foi há muitos anos atrás, né, que existiu o salvador da pátria. Hoje nós temos formas de regular essa nossa questão política de maneira que as pessoas que estejam lá estejam dentro de um regramento e que isso traga para o povo a resposta que ela espera, sem necessariamente ser ligado àquele nome, né? A isso que nós temos visto, vamos dizer, ao nome tal. Nós temos que voltar a ter uma ideia de que precisamos uma questão política que contemple as necessidades da comunidade, sem que o nome seja tão fundamental, né? A OAB possui 17 propostas dirigidas especialmente ao que hoje corrompe essa questão política, que seria a corrupção. Então, a OAB apresentou, inclusive, para os presidenciáveis, para que isso fosse objeto de discussão, que seriam as questões que poderiam afastar a corrupção, sem necessariamente falarmos em alterações na Constituição, que é onde o Bruno mais ou menos adentrou, que eu tenho que ser contrária nesse ponto, que as alterações não poderão, de forma nenhuma, vir em confronto com a nossa Constituição. As questões específicas, vamos dizer, que seriam contra a corrupção, podem perfeitamente, sim, ser contempladas em lei, que seria o fim do investimento empresarial, que mais ou menos a gente já levantou, criminalizar o Caixa 2, reforçar a aplicação da lei da ficha limpa, criar o cumprimento para as leis de transparência, garantir autonomia para as instituições públicas que controlam e combatem a corrupção, como seria o caso da Controladoria Geral da União, constituir a instituição de um órgão de controle externo para a autuação de membros dos tribunais de conta, cumprimento da ordem cronológica no pagamento das contas públicas, fixar critérios objetivos para as execuções previstas no artigo 5º da Constituição, instituição da existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a renda e o patrimônio, redução drástica de cargos de confiança no serviço público, priorizando os servidores de carreira e os concursados. Enfim, a OAB apresenta as soluções, vamos dizer, para isso, sem que isso venha a confrontar a Constituição. Então, por isso que nos pontos que você coloca ali, pontuais, as questões da coligação, reeleição e lista, a OAB se posiciona assim, porém, lembrando que dos fatores que confrontam com a Constituição, completamente contrário que sejam alterados em forma constitucional. Eu tenho que chamar o nosso intervalo, já estamos passando um pouquinho do tempo, e eu deixaria para o 4º bloco, nós temos 6 blocos. No 4º bloco a pergunta: esse Congresso que hoje está, tem condições de fazer essa reforma, mesmo que seja através de uma lei proposta por iniciativa popular? Fica para os nossos debatedores agora, no próximo intervalo a gente analisa essa questão do atual Congresso hoje.
teria condições ou não de realizar esta reforma. Bira. Não deixe de enviar a sua pergunta para o Lagoa Debate deste sábado. Estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da Lagoa TV em Tapes, lagoatv.com e lagoadospatosfm.com, também sendo transmitido pelo portal online esse programa em áudio. Hoje é sábado, dia 8 de novembro, estamos chegando a 11 horas e 30 minutos, estamos aqui direto dos estúdios, com a mediação de João Amaral, discutindo a reforma política. Os nossos convidados estão debatendo a reforma política e conosco aqui a Annelise Contertonin, representando a OAB de Tapes, o Bruno Kologeski, acadêmico de Direito da PUC e representando o Partido dos Trabalhadores. E também o Claudinei Kubiak, presidente do Sintapes Sindicato. Esse programa que tem a produção de Kevin Martins, Adam Bonilha, assistência técnica de Hierro Medeiros. A direção geral é de Léo Lix Filho. Voltamos em seguida e mais participações pela internet. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Alô, alô, alô. Você está assistindo Lagoa TV. Mais participações ou não? Voltamos para o Lagoa Debate deste sábado, em Tapes, temperatura nos 20 graus. Vai ser um sábado, um final de semana maravilhoso. Então você deve aproveitar e, acima de tudo, participar conosco deste Lagoa Debate, um programa inovador produzido pelo jornal A Notícia, pelo portal online e também a Lagoa TV e também Lagoa dos Patos FM, para que sirva de modelo e exemplo para discutir as demandas, o contexto político, os temas locais de Tapes e região, visando também, acima de tudo, as eleições de 2016, que, sobretudo, tem os reflexos no nosso dia a dia, na sua vida. Você pode continuar participando conosco pelo Facebook e vai aparecer aqui, nessa tela, a sua pergunta, a sua participação. Voltamos com o mediador João Amaral e seus convidados. No último bloco, nós tocamos rapidamente nessa questão do Congresso Nacional. Nós temos hoje um Congresso Nacional eleito que é considerado o mais conservador dos processos de redemocratização e financiado, com bancadas financiadas, com as distorções que a própria mesa colocou aqui de forma consensual. E aí nos surge agora a questão: esse Congresso de hoje teria condições, seja através de uma PEC, seja através de um projeto de lei de iniciativa popular, de realizar essa reforma política, porque ao mesmo tempo estará mexendo em seus privilégios. E a gente sabe que nós vivemos num país onde grupos corporativos acabam defendendo com unhas e dentes seus privilégios. A pergunta é, vocês acham que esse Congresso que assume em 2015 vai ter condições de fazer essa reforma política? Ou a Assembleia Constituinte é o melhor caminho? Ou, como a proposta da OAB, um projeto de iniciativa popular? Mas mesmo esse projeto de lei, ele teria que se passar por esse Congresso e mexeria em privilégios de clãs, como o clã Sarney, como o clã Renan Calheiros, Fernando Collor, e aí vai, né? A gente mexeria em uma estrutura política existente hoje no país que cria essas distorções. A opinião
dos nossos debatedores. Eu acho que esse Congresso ele tem sim todas as condições de fazer a reforma política. Isso é muito claro, assim. As condições objetivas são muito claras, né? E as questões subjetivas, né? Até que ponto elas são claras ou não, mas as objetivas sim, apoio da sociedade, o apoio da presidência da República, as grandes lideranças do partido, os partidos todos se manifestaram a favor disso, as entidades de classe todas. A questão é qual reforma política. Exato. Tá? Fazer a reforma política, acho que condições tem nesses 4 anos aí, mas qual a reforma política? E qualquer uma das formas que a gente estabelece aqui, elas vão passar necessariamente pelo Congresso. Uma Assembleia Nacional Constituinte, delimitada com poderes exclusivos, quem convoca ela é o Congresso. É o Congresso. Um projeto de lei de iniciativa popular, quem vai aprovar ao fim e ao cabo é o Congresso. O referendo, quem vai colocar um referendo ou não... Não são iniciativas do Executivo, né? Não, nenhuma delas. Elas têm o apoio do Executivo, o Executivo pode, como já fez, inclusive, o relator, inclusive, é o Henrique Fontana, deputado federal do PT, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, mas todas elas passam pelo Congresso. Né? Então isso é importante colocar, que nenhuma delas interfere na reserva de poder do Congresso. E muitas vezes o Congresso fica meio assim, as outras formas, a gente vai aceitar talvez só o referendo. A gente vota o projeto de lei, ou altera o sistema eleitoral, e as pessoas referendam ou não, porque vai mexer na nossa reserva de poder do Congresso. E muitas vezes não é isso. É interessante também colocar que a presidência da República já se manifestou nesse sentido, porque nós temos desde a fundação do partido, isso sempre teve dentro do programa, a questão de mudanças na política nacional. Mas com a questão da correlação de força estabelecida hoje, qualquer uma das formas nós aceitaríamos, tanto o Partido dos Trabalhadores quanto as entidades como a CNBB, porque a questão é fazer uma reforma política. A gente pode discutir o método, isso é muito importante, mas é importante fazer. Essa é a questão. Primeiro fazer. Terminando com a questão do poder econômico, por exemplo, a expectativa é que numa próxima eleição tu já altere totalmente a correlação do Congresso. Talvez isso não se materialize, mas essa é a expectativa. Tira o poder econômico do Congresso, numa próxima legislatura tu vai ter um outro Congresso com uma outra formatação, com uma outra correlação de forças, e aí talvez para propor reformas mais profundas ainda, porque a reforma política é uma delas, ela é a reforma das reformas, mas tem depois reforma tributária, regulação dos meios de comunicação, a questão dos conselhos populares, uma série de outras reformas que emanam da reforma política. Então eu acho que sim, esse Congresso tem condições de fazer uma reforma política. A questão é qual reforma política esse Congresso vai fazer, por ser ele o mais conservador. Se é que todas as entidades querem ou se é que eles querem. Claudinei. Acredito que sim, acho que é o papel deles, né? Foram eleitos quase que todos defendendo isso, né? E não teria por que chamar outros para fazer isso. Acho que tem que ser com eles através da fiscalização da própria OAB, de todos os movimentos populares, sindicatos de classe, tudo para que realmente regrem, né? Mas acho que tem que ser por eles mesmos. Acho que estão lá para isso, né? Acho que tem que fazer, sim. Pode ser por eles mesmo. E cabe a população fiscalizar, se inteirar do que está acontecendo, entender o que, né, por que essa proposta, o porquê disso. Então, acho que cabe sim, não tem por que fugir deles. Acho que é uma responsabilidade deles. Tem que fazer através deles. A posição da Annelise é essa. Então, o que ela acabou de relatar ali, né? A posição é através da OAB. Sim, Difere de uma Assembleia Constituinte, mas um projeto de lei de iniciativa popular, é isso? Sim, a OAB tem essa colocação. Ela já deu essa partida no momento que ela se engajou nessa lista que estaria sendo proposta para a população, para que então se faça essa iniciativa popular, que ela é desencadeada através de assinaturas. Repito, no site é reformapoliticademocratica.org.br, temos esta lista para as pessoas então que entendem de aderir a esse pedido de que a reforma ocorra por iniciativa da população, que é uma das maneiras que contempla. Eu vou voltar aqui um pouquinho para provocar ali o Bruno com relação à maneira como isto pode acontecer.
eu volto a enfatizar que o Congresso tem legitimidade, claro, a Constituição deu, e é nisso que a gente se agarra e continua defendendo, que o sufrágio nacional é uma das questões indiscutíveis, vamos dizer, uma conquista da Constituição, e a Constituição prevê, então, estas formas que a gente mencionou: referendo, plebiscito, iniciativa popular. Obrigada. Aí, o Bruno antes escapou um pouquinho ali quando disse com relação ao interesse do partido propriamente que ele estaria representando. Por que o partido tem a intenção e fala especialmente na questão da constituinte, de um poder constituinte, de criar um poder constituinte? Por que o motivo? É interessante colocar que o plebiscito popular que aconteceu do dia 1º a 7 de setembro, inclusive eu cuidei de urnas, a gente votou 7 milhões, mais de 7 milhões de votos. Isso dentro de um plebiscito popular é muito voto, porque não teve nada de ajuda econômica, foi assim, a pau e ferro. Urnas e caixinhas. Sabe, caixinhas de urna, sabe, partidos de centro-esquerda, dificuldade muito grande, a CUT nos ajudou muito, isso foi muito importante. Em meio a um processo eleitoral. Em meio a um processo eleitoral, as pessoas já estavam meio assim, tem que votar no quê? O que é isso? Eu sou obrigado a votar. Então, não é obrigado, foi um referendo que tu não era obrigado a votar. Nós colocamos urnas nos sindicatos, nas escolas, nas faculdades, nos meios públicos, conseguimos 7 milhões de votos. E qual é que era a pergunta desse plebiscito popular? Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre reforma política, sim ou não? Essa era a pergunta do... 97%. 97% disseram que sim, desses 7 milhões e alguma coisa, quase 8 milhões de votos. Essa é a proposta não só do PT, mas é a proposta da CNBB, é a proposta da UNE, é a proposta da CUT. Então ela não está baseada, até porque quando se fala em Constituição, tu não está falando meramente de questões só legais, porque a Constituição ela transcende coisas legais. Tu tens teoria da Constituição. Pós-Revolução Francesa, tens Ferdinand Lassalle e Conrad Hesse, que constroem suas teorias em cima da Constituição. Posterior a isso, tem Pontes de Miranda, inclusive alguns autores brasileiros que vão falar sobre as questões constitucionais. E muitas vezes o STF tem se baseado nisso para tomar decisões, não só na questão meramente legal, porque muitas vezes o mero legalismo ou o mero positivismo jurídico, de que lei é só aquilo que era o que Hans Kelsen defendia, por exemplo, a sua teoria pura da Constituição, isso não é meramente o que vai falar sobre a Constituição. Então o PT defende isso e era a favor inclusive da convocação de uma Assembleia soberana. Por quê? Porque ela teria primeiro poderes limitados, tá? O poder dela era votar reforma política, meios de reforma política. Elege e depois vai para casa. Elege, vota a reforma política, termina teu mandato, vai para casa e não pode te candidatar na próxima eleição. Evitaria aquela coisa de eu votar para me beneficiar mais adiante ou hoje mesmo, ou hoje como deputado. Eu vou fazer uma reforma porque hoje eu sou deputado, então eu não quero perder esse privilégio que eu tenho hoje. Ou eu quero ser candidato na próxima, então eu não vou votar isso aqui porque, olha, isso aqui não vai fazer bem para mim na próxima eleição. Então tu vai criar um poder soberano, porque a Assembleia... Então a Constituição tem isso também, né? O poder originário e o derivado. Nós estamos falando aqui de poder derivado, não de poder originário. O poder originário são as cláusulas pétreas, o poder que funda a Constituição. O problema é que o poder constituinte ele é originário e ilimitado. No momento que tu abre a possibilidade do poder constituinte, ele só pode ser originário e ilimitado. Não ele é limitado. O poder derivado constituinte ele é limitado. Aí nós pode criar ele é soberano, temático e limitado. Limitado no sentido temporal, temático no sentido de um tema específico, por exemplo, reforma política, e ele é soberano porque ele não tem influência nenhuma. Nem o judiciário pode influir sobre ele, nem o executivo, nem o outro legislativo, senão ele. Isso é muito importante porque tu vai criar um congresso fechado para votar uma reforma política e ele não teria compromisso com nada exterior a ele. Essa é a nossa proposta. Claro que ela é muito mais difícil porque ela precisaria de um apoio, isso é convocado pelo Congresso Nacional também.
Mas isso foi colocado na pergunta, no nosso plebiscito. Eu não sei se teve urnas aqui em Tapes, teve. Porque eu cuidei da campanha em Gravataí, na PUC. Lá nós tivemos uma votação muito grande também. Em Porto Alegre se engajou muito. O pessoal da Via Campesina, do MST. Teve aqui, muito bom. Foram mais de 7 milhões de votos a favor de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então ela não é uma mera aventura de que a gente acha que pode ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi com base em pesquisas feitas por todas essas entidades. A gente convocou especialistas, pessoas que constroem teorias da Constituição. Isso não é nada baseado numa ideia que a gente acha que pode ter uma Assembleia Nacional Constituinte. A gente tem certeza que pode ter. Inclusive, os ministros do STF foram consultados a respeito disso. Então, a nossa defesa era dessa Assembleia Nacional Constituinte. Claro, com a relação de forças que existe hoje, a gente não sabe se vai ser possível ou não, até porque às vezes é confrontar interesses, porque criar uma Assembleia soberana que possa votar coisas polêmicas que vão mudar realmente o sistema político, isso depende muito do atual Congresso. É interessante colocar que tem no STF, tá, a questão não foi colocado isso antes, já está 6-1 no 6 STF. O fim do financiamento privado de campanha está definido já. É só terminar a votação. Só que o Gilmar Mendes pediu vista ao processo. E ele está com o processo trancado com ele. Mas ele tem um prazo, né? Eu não sei qual é que é o prazo do STF, porque são prazos diferentes, né, para o STF. Mas ele está com o processo em vista e ainda não entregou. E ele podia ter definido o voto dele antes da eleição. Isso podia valer para a eleição agora. Poderia valer. Pode valer para a eleição de 2016, porque está ganho já. Está 6-1, não tem mais. Não tem mais como reverter. O voto dele a favor ou contra não vai reverter a situação. Só que ele pediu vista ao processo simplesmente para segurar, para não se aplicar nessa eleição e, quem sabe, não se aplicar na próxima eleição também. Então é importante colocar isso, a gente não colocou na discussão do poder econômico. Exato. Que praticamente o financiamento de campanha já está definido pelo Supremo. E aí a gente percebe que o Supremo está tomando algumas iniciativas por carência do Congresso de não aprovar a proposta, inclusive, do deputado do Henrique Fontana, ia para esse rumo, mas não passou no Congresso. Quando se coloca essa questão do Congresso... Acho que foi a própria OAB que propôs Exato, a reforma... A inconstitucionalidade foi a própria ação direta de inconstitucionalidade. No Supremo, se eu não me engano, foi a OAB, né? Aí a gente volta de novo para essa parte mais nevrálgica, vamos dizer, porque o STF, a gente sabe que são nomeados, né, os ministros. Então, nós temos também que ter esse cuidado, vamos dizer, quando se fala em qualquer coisa que seja emanada do Poder Constituinte. Então, é aonde a OAB preza para que a gente não esqueça, vamos dizer, que nós temos a Constituição e esta prevê estas alterações que a gente precisa, sem que a gente mexa na estrutura da Constituição, porque ela não teria como ser limitada. O Poder Constituinte, diferente do que o Bruno estaria me dizendo, vamos dizer, eu não concordo, o Poder Constituinte, ele obrigatoriamente é ilimitado, é aonde viria a questão mais nevrálgica, vamos dizer, criar um Poder Constituinte que é sabido que seria ilimitado. Então... Eu vou ter que chamar o bloco, já estamos atrasados, e a gente sempre passa um pouquinho, né? E daí vamos dar continuidade a esse debate no próximo bloco. Lembrando que talvez até uma reforma do judiciário é necessário, né? Essa é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas. A questão do auxílio moradia agora tem... Eu acho que colocou esse tema em debate também, a reforma do judiciário. É uma das reformas necessárias. Eliana Calmon disse que há bandidos de toga uma vez já... Então vamos lá. Vamos para o Beira. É contigo. Faltando 13 minutos para o meio-dia, estamos ao vivo dos estúdios da Lagoa TV e também da Lagoa dos Patos FM.com. Muito obrigado pela sua participação, você que está nos acompanhando em tempo real, na sua casa, no seu smartphone, todo o seu tipo de mecanismo de interatividade conosco também, pelo portal online e também pelo Facebook do Jornal A Notícia. Nós estamos discutindo a reforma política e a sua pergunta vai aparecer aqui se você ainda entrar nesses últimos minutos para colocar
a sua indagação para os nossos convidados, que estão aqui, o Claudinei Kubiak, presidente do Sintapes, o Bruno Kologeski, acadêmico de Direito da PUC e representando o Partido dos Trabalhadores, e a representante da OAB de Tapes, a Annelise Conter Tonin. Nós voltamos em seguida com o último bloco, fechando o debate Reforma Política. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Alô? Você Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. 10 minutos faltando para o meio-dia. Hoje é sábado, dia 8 de novembro de 2014, de Tapes para o Mundo, via Lagoa TV, o seu canal na web de televisão em tempo real, acompanhando o cenário municipal de 2016, trazendo para a mesa dos debates, do cenário político municipal e regional, o assunto reforma política. Você concorda? Qual o seu ponto de vista? Qual a sua análise, indagação, dúvida? Coloque aqui na mesa para os nossos debatedores e convidados aqui nesta manhã de sábado, faltando 10 minutos para o meio-dia, a Annelise Conter Tonin, representando a OAB, o Claudinei Kubiak, presidente do Sintapes, e o Bruno Kologeski, acadêmico de Direito da PUC e representando o Partido dos Trabalhadores, podem responder a sua indagação ainda nesse fechamento do Lagoa Debate, apresentado pelo João Amaral, diretor e redator do jornal A Notícia. Vamos ao fechamento e os agradecimentos do Lagoa Debate deste sábado. João Amaral. Esse último bloco, nós teremos... Vou colocar 2 pontos aqui rapidamente na mesa para nós discutir e depois para as considerações finais. 2 assuntos também surgem. Nós falamos aqui da questão da reeleição, financiamento de campanha, lista partidária, enfim, referendo, Assembleia Constituinte exclusiva, uma Constituinte exclusiva, referendo, plebiscito, enfim. E faltou 2 temas que eu acho que é fundamental. Falamos sobre as coligações, voto distrital, semidistrital, eu não sei, fica aí para a mesa discutir, e o voto facultativo. Na proposta que está no Congresso, eu não sei se é no Senado ou é a proposta da Câmara de Deputados, introduz o voto facultativo. O voto deixaria de ser uma obrigação. E também estabelece o formato de circunscrição distrital, reduzindo a base eleitorais para áreas menores, por exemplo, regiões, né, por distritos, enfim. Claudinei Kubiak, do que no último bloco pouco falou, começaríamos por ti, então. Sobre esses 2 assuntos, qual é a opinião do sindicalista Claudinei Kubiak? Sou a favor do voto distrital. Acho que nessa proposta de, num primeiro turno, votar nas ideologias, né? No segundo turno, votar em pessoas, né? Em nomes, já regraria por distritos, né? Ficaria melhor. E quanto ao facultativo, cara, assim, ó, o voto é obrigado. Eu acho que isso assim, o povo tem que querer votar, entendeu? Tem que procurar, tem que ter o conhecimento e procurar mudar isso aí de verdade. Eu fico assim, eu acompanho, assim como o pessoal me ajuda quando é a minha eleição aqui no sindicato, eu acompanho aqui na região os demais sindicatos. E os caras, a primeira coisa é a urna itinerante. Os caras vão de manhã e de tarde nas escolas procurar os sócios para ter um voto. Pô, o mínimo que o sócio tem que fazer
é no dia da eleição, que a gente já não fecha ao meio-dia, né? Das 8 às 17 horas, ter um tempinho e ir lá e votar, cara. Ou na chapa A, ou na chapa 2, na chapa 1, mas vota. Pelo menos exercer essa função, entendeu? Porque o cara só ser sócio para dizer que é sócio, quer dizer, é brincadeira. Então, eu acho que voto facultativo, entendeu? Quem não quer votar, não vota. Agora, eu acho que todo e qualquer brasileiro tem que votar e cada vez se inteirar mais do que está acontecendo para realmente nós mudar essa realidade, senão vai seguir sempre assim. Denise, qual é a posição hoje da OAB sobre essa questão? E a tua opinião também, né? Sobre essa questão do voto facultativo e do voto distrital. Com relação ao voto distrital, eu acho que a situação que se propõe ali, de que, então, não havendo financiamento de campanha, os votos em 2 turnos, o primeiro contemplando os partidos, se resolveria mais essa questão distrital. O voto facultativo, eu entendo que precisamos caminhar em direção a ele. Ainda não vejo... Não tem amadurecimento na sociedade. Correto. Hoje. Eu ainda entendo que precisaríamos... Agora que estamos abrindo essa discussão, porque até então não tínhamos essa necessidade de discutirmos questões políticas. As pessoas viam isso como uma coisa alheia à sua vida cotidiana. Hoje, as pessoas começaram a ver que interagem e que do que elas pensam decorrem situações, né, políticas. Então, eu acho que estamos caminhando, sim, para o voto facultativo, mas caminhando. Entendo que ainda não estaríamos nessa condição. Bruno? A questão do voto distrital, eu acompanho que eu acho que tendo esse voto em 2 turnos, um primeiro ideológico no partido e um posterior elegendo os nomes que representariam esse partido, eu acho que ele resolve boa parte dos problemas. Mas indo direto para a questão do voto facultativo, eu queria muito poder dizer que nós temos uma democracia amadurecida, consolidada, forte, ao ponto de que o voto partidos fortes. Se as pessoas fossem lá, nós temos, por exemplo, na Europa, 2, 3 partidos, 4 partidos de esquerda, direita, alguns de centro-esquerda, centro-direita e um partido verde, que é muito comum na Europa. E é isso, não tem mais do que isso. Eu queria dizer que nós temos uma democracia, sim, mas nós ainda não temos. Não temos a preocupação com a coisa pública que é necessária. Isso foi um exemplo agora, nós tivemos 20% de votos brancos e nulos, de abstenção. Perdão. Abstenção chegamos de 20%. Quase 30%. Em alguns somar lugares, nulo, enfim. Imagina 20%, porque a abstenção é o cara que nem vai votar. É o cara que fica em casa, sentado, olhando o futebol. A abstenção não é nem o branco e nulo. Às vezes o cara vai e vota em branco ou nulo, porque olha, não quero nenhum dos dois, me representa. Mas ele foi. A abstenção não, a abstenção é o cara que fica em casa, não vai nem votar. Olhando futebol, ficou em casa o dia. Então, futebol é 90 minutos. O dia inteiro para votar. Né, o Mário Sérgio Cortella tem um livro que é muito bom, que é Ser Político para Não Ser Idiota. Porque político, a palavra político, é o cara que se preocupa com a vida dos outros, que se preocupa com a polis, mas não com a vida dos outros no sentido pejorativo, mas no sentido bom, se preocupar com a vida da comunidade. No sentido bom. Comunidade. E a palavra idiota, idiotez, é o contrário de político, porque o idiota é aquele que está alheio a tudo. Não é o cara que tem uma doença mental, como a gente costuma, às vezes, pejorativamente falar. O idiota é aquele que está nem aí. Então, às vezes, a gente é idiota. Vive um processo alienativo. Então, é ser político para não ser idiotas. Ele é político, todos nós somos políticos. Né? Nós temos a nossa essência política. Quando nós discutimos no caixa do banco, o ser humano nós estamos defendendo uma posição. Não é todo político que é ladrão, né? Assim como não é todo comerciante que é ladrão, assim como não é todo jornalista que é mau caráter. Mau caráter, né? Toda generalização ela é errada. Toda generalização ela é errada, mas eu acho que o dia que nós tivermos uma democracia consolidada, forte, acho que perfeito. Até porque a gente teve um processo de ditadura que foi duro assim para a democracia brasileira. Denise, considerações finais? Quero aqui deixar, então, a minha satisfação em poder integrar este debate, dizer que, de tudo, devemos escolher esta condição, ou seja, a democracia, para que não venhamos a ver na nossa sociedade cartazes que andaram pairando em algumas manifestações de pedidos muito aleatórios, assim, mas pedindo até a volta de uma ditadura militar.
eu acho que agora o momento é de destacar essa condição que a gente está tendo de poder fazer essa discussão, inclusive de uma reforma política. Então, valorizar isso de uma forma ferrenha, que é o que a OAB faz, de defender integralmente a questão legal, a democracia. Então, esse momento para a sociedade deve ser colhido como uma questão benéfica para que a gente avance, porque todas as coisas são construídas, inclusive a questão política. Então, podemos sim caminhar para uma situação bem melhor. Claudinei Kubiak. Agradecer o convite, dizer que aprendi um pouquinho mais hoje de reforma política, principalmente nos termos técnicos, através da Annelise, o próprio Bruno também por dentro do assunto. Eu fico feliz aí e espero que as pessoas se espelhem que conhecimento é a única coisa que realmente vai mudar esse país. Não adianta ficar falando, que nem o Bruno falou, buscando o santinho, bonitinho, por isso que eu sou contra. O voto é obrigatório. Não existe voto obrigatório. Tu vai lá na hora, lá tu faz o que tu quer, então não existe voto obrigatório. Paga uma taxazinha de 5 e pouco, 6 pila, 10 pila. Parece que é R$35. Não, R$7, alguma coisa. Pois é, então quer dizer, te justificar lá que tu não foi votar. E eu acho assim, que 7 e 10. Inclusive, tipo assim, não precisa reeleição, né? Tem que ser contra a reeleição mesmo, porque o cara que está eleito lá, tudo bem que ele entra com um ano engessado, o último ano ele vai trabalhar para reeleger o segmento dele, mas 2 anos, quer dizer, de repente muda isso aí, então o cara que entrar vai regrar a partir do ano que ele está, entendeu? Sei lá, tem que mudar essas coisas assim. Eu acho que o conhecimento, o povo tem que sair mais às ruas, saber escutar os debates, enfrentar aí, para nós realmente mudar essa realidade, senão vai ficar sempre no que está aí, né? Mas agradeço aí e um bom dia a todos. Bruno? Quero agradecer a oportunidade de estar debatendo a reforma política, isso me é muito caro. Muito obrigado aos debatedores aqui. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras tentadas até agora. Então, talvez a democracia não seja tudo aquilo que a gente acha que ela é, mas ela é hoje a melhor forma de governo a se usar. E é muito importante ver nessa discussão da reforma política entidades tomando a sua função. A OAB fazendo aquilo que ela foi criada para fazer, que é defender a Constituição, defender a legislação brasileira, defender o país. As centrais sindicais, a mesma coisa, a importância da CUT, a UNE, a CNBB, tomando a sua função que é própria, que emana da sua essência. Inclusive, há pouco tempo, a OAB, a seccional do Nordeste, lá negou o registro de ordem ao Joaquim Barbosa, por falta de decoro com a profissão. E foi uma decisão muito certa, porque em certas ocasiões ele diz que advogado gosta de dormir até às 11 da manhã, então o foro pode abrir mais tarde. Então, quando a OAB toma a sua função, que emana da sua essência, isso é muito importante. E eu fico muito feliz disso. E espero fazer parte dos quadros da ordem daqui a algum tempo. E as centrais sindicais também, elas têm uma importância muito grande. E a gente parar com o sindicato pelego, né, Claudinei? Isso tem muito também. Se cria sindical, central sindical, assim, de qualquer maneira, para defender muitas vezes o interesse do patrão. Isso está errado. Mas a reforma política ela é urgente e ela é a reforma das reformas. Ela precisa posteriormente o judiciário precisa de uma reforma, a mídia precisa de uma reforma, os meios de comunicação em geral todos precisam de uma reforma, a questão orçamentária precisa de uma reforma, a questão tributária precisa de uma reforma, nem se fala em reforma agrária, tributária e urbana, que são urgentes há muito tempo, mas a reforma política é a reforma das reformas. Dela emana as outras coisas, então é importante isso. Mas muito obrigado pelo debate, nós vamos estar junto com essas entidades construindo uma reforma política e esperamos que até o fim desses próximos 4 anos. Chegamos ao fim, assim, desse segundo programa que vai ao ar todos os sábados, a partir das 10h30 da manhã. Democracia, participação, cidadania, fortalecimento da estrutura social da nossa cidade e da nossa região. Esta é a proposta do nosso programa. Itapes precisa de participação popular, social. Sociedade civil precisa de participação em Itapes. Por isso eu quero agradecer à OAB, ao Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, SINTAP, Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Prefeitura,
e também a participação do Bruno Kologeski, do Partido dos Trabalhadores. As estruturas partidárias passaram por aqui já no primeiro programa, as estruturas sindicais, da sociedade civil. Essa é a proposta do programa. Queria agradecer o debate qualificado que realizamos e agradecer esse espaço que hoje nós estamos propondo também para a população e aquilo que foi dito aqui na mesa. A informação, o conhecimento é fundamental e é um dos pilares de construção de uma sociedade democrática. Voltaremos no próximo sábado com um novo tema, um novo debate. Participem e acompanhem o Lagoa Debate. E, mais uma vez, quero agradecer aos participantes e dizer que o debate foi bem qualificado e todos nós aprendemos, Claudinei. A troca de opiniões, a troca de informação sempre faz a gente crescer, mesmo no contraditório. Aliás, é o contraditório que move, muitas vezes, vocês que atuam na área do direito aí, sabem como é fundamental o contraditório, e nós da imprensa também, para que a sociedade avance. Quando não há o contraditório, nós temos uma ditadura. E o Lagoa Debate é um programa que busca fortalecer o processo democrático nesse país, garantir a participação da sociedade civil e dos movimentos sociais que existem nessa sociedade. Até o próximo sábado. 12:04. Agradecemos, portanto, a sua participação e a audiência de hoje, quando discutimos o tema reforma política com os convidados importantes de TAPS, representando cada um uma corrente política e uma também ideologia, né, que foram fundamentais com o debate de hoje, muito amplo e democrático. Semana que vem, no dia 15, próximo sábado, discutiremos como está a CPI da Câmara de Vereadores de TAPS, que investiga o contrato da Prefeitura Municipal com valor acima de R$ 550 mil sobre o georreferenciamento, com impacto direto no IPTU do município. Traremos importantes convidados e pessoas e políticos para analisar como está a CPI. Vá deixando a sua pergunta e indagação no Facebook da Lagoa TV. Agradecemos aos convidados de hoje, a Annelise Tonin, da OAB, ao Claudinei Kubiak, do Sintapes, e o Bruno Kologeski, acadêmico da PUC, representando o PT. A produção de hoje foi do Kevin Martins, câmeras de Adam Bonilha, na assistência técnica, e Erro Medeiros. A direção geral de Léo Lix Filho. Eu, Bira Costa, do Portal Online, agradeço a sua participação. A mediação de hoje foi de João Amaral, do Jornal A Notícia. Tenham todos um ótimo final de semana, agradecendo a todos os internautas que participaram conosco desse programa deste sábado, dia 7. Agradecendo ao final a Solange Camargo e ao Claudiomar Medeiros e aos demais participantes. O Patrick, a Rosane, o Jair, o Aneci, a Tereza, o Alessandro Santos, que estiveram conosco postando perguntas e curtindo o nosso trabalho. Até a semana que vem. Tchau! Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós.